Mitos consagrados da ufologia, por onde eles passam, não deixam rastros, sequer identidade ou qualquer vestígio de quem realmente eles são. E é exatamente sobre isso que nós iremos discutir hoje, no início da segunda temporada de Vídeo Mistério. Homens de Preto. O porquê exatamente surgiu essa tal lenda mítica, é bem verdade, que cerca inúmeras e inúmeras histórias interligadas à ufologia, e sempre quando alguém testemunha algum fenômeno OVNI ou mesmo algum tipo de contato do terceiro grau, que é aquele contato exatamente próximo a um suposto ser extraterrestre, eles surgem a partir daí em vários depoimentos. Mas as histórias dos Homens de Preto são muito mais extensas do que esses simples detalhes. A primeira vez em que tivemos notícias sobre a aparição deles foi exatamente no ano de 1953, onde nós iremos ter que viajar até o estado da Califórnia, conhecendo assim o Sr. Albert Banger, o mesmo que era proprietário de uma revista, uma publicação mensal com o nome exatamente propício, chamada Space Review. A história nos conta que Albert, exatamente no ano de 1947, teria presenciado alguns fenômenos UFOs exatamente em sua fazenda interior do estado da Califórnia. E somente 5 anos depois teria decidido expor os fatos dentro de sua revista. Publicação essa que fez tamanho sucesso na época, onde acabou culminando com o primeiro relato de um avistamento de Homens de Preto. Ele conta que um dia estava descansando em sua casa quando 3 homens muito bem vestidos, claro, com a cor do terno que vocês já sabem, bateu em sua casa. E assim que ele abriu a porta, sem mesmo permitir com que os homens entrassem, ou desprovido de qualquer tipo de convite, os mesmos o empurraram e foram adentrando a sala de jantar, onde já tomaram conta de sua mesa e o chamaram para uma curta reunião. Nessa reunião, os tais homens o ameaçaram, inclusive de morte, pedindo para que retirasse de sua revista os depoimentos publicados no mês anterior, dizendo que se assim não fizesse, não só ele como toda a sua família teriam a sua integridade física ameaçada. E ainda engrossando mais algumas palavras, os mesmos homens disseram a ele que ele não sabia exatamente com o que ele estava mexendo, que era para ele ter muito cuidado a partir desta primeira visita. Albert, além de se sentir muito ameaçado, relata ainda que foi seguido por diversas vezes dentro da própria cidade, ou mesmo quando se deslocava até a sua casa de campo. Fato esse que na edição posterior publicou um artigo na mesma revista Space Review, dizendo que tudo que ele havia dito antes não se passava de uma mera brincadeira, ou seja, de uma simples anedota apenas para prender o leitor. E ao passar de alguns anos, mesmo quando Albert já estava próximo à morte, ele acabou morrendo no ano de 1974, quando foi em 73 ele veio à tona realmente para dizer, consertar aquela desmentida, entre aspas, que ele acabou cedendo na sua própria revista, e contar a respeito da aparição desses tais Homens de Preto. O curioso é que após justamente o relato de Albert, várias pessoas que tinham tido qualquer tipo de contato com supostos seres extraterrestres, eu sempre digo supostos, pessoal, porque ainda nós não temos até hoje nenhuma prova cabal, uma prova muito elementar realmente, ao qual nós possamos classificar como verdadeira. E então várias pessoas começaram a relatar que após terem comparecido à mídia ou até mesmo contado a outras pessoas, começaram a ser visitadas por esses tais Homens de Preto. Particularmente, o que me intriga é por que exatamente esses
esses homens ou outro tipo de criatura, como nós vamos discutir ainda há pouco, eles insistem em manter exatamente essa aparência, ou seja, sempre se vestirem tradicionalmente com um chapéu preto, com um terno preto e sempre sendo avistados também com carros pretos. Não teríamos talvez outros tipos de espiões infiltrados, ao melhor estilo Arquivo X, por exemplo, trazendo outras características, onde talvez um desses possa estar inclusive próximo a nós em uma lanchonete, na fila do banco, ou até mesmo compartilhando de uma refeição no mesmo balcão de uma lanchonete. A verdade dos fatos que nos intrigam quando aparecem relatos dos homens de preto vão muito além de suas vestimentas. Em um dia de chuva, onde estranhamente essas pessoas relatam que ao eles chegarem muito próximos da própria pessoa, não existia nenhum pingo de água ou até mesmo nenhum vestígio que eles estavam andando na chuva, sempre com calçados muito bem engraxados, polidos até, como alguns relatam em alguns casos, e também com o terno inteiramente impecável. Porém, já nas características físicas, as opiniões também se divergem, e se divergem muito, onde alguns insistem que estranhamente eles possuem um dialeto muito parecido, inclusive com os filmes de Hollywood dos anos 50 e 60. Sabe aqueles roteiros bem batidos aos dias atuais, do estilo: puxa vida, ei meu chapa, se eu fosse você eu não faria isso, pois aquele brotinho que está ali do outro lado da esquina, tal. Essa pegada, mais ou menos, só para vocês terem uma noção onde eu estou querendo chegar. A maioria das vezes, se não todas, eles estão com aquele famoso Ray-Ban, como nós chamamos aqui no Brasil, aquele óculos escuro um pouco maior, mas ao olhar através desses óculos, reparam que eles possuem um olhar muito frio, com pálpebras muito estranhas e um olho extremamente escuro. Alguns dizendo inclusive que existe sim uma diferença entre os olhos dos homens de preto e os próprios olhos dos seres humanos normais. Outros relatam também sobre as suas aparências extremamente pálidas, onde visivelmente você consegue enxergar que, digamos assim, os caras não tomam um solzinho já um bom tempo, inclusive até com veias, né, da testa bastante, mas bastante assaltadas de verdade, ao ponto delas ficarem extremamente transparentes e a olhos nus de nós seres humanos. Inclusive eu mesmo também cheguei a ver um relato de uma pessoa que inclusive relatou também que quando eles estão falando com outra pessoa, é notado que os seus movimentos labiais são bastante mórbidos, e é como mais ou menos se você estivesse assistindo a um filme dublado, onde a dublagem ela não consegue sincar exatamente com aquilo que eles estão dizendo. Nunca foi relatado até hoje em nenhuma história que nós ouvimos, seja através da internet ou mesmo através de pesquisas ufológicas, que eles comparecem, né, até a pessoa que eles querem intimidar ou até mesmo fazer algum tipo de oferta para que ela desminta ou simplesmente fique quieta por tudo aquilo que ela ouviu, onde existiria a possibilidade que esses tais homens, digamos assim, compareceram sozinhos. Eles sempre atuam na maneira de 2 ou 3. Talvez seria também uma forma um pouco mais coerente de você querer intimidar uma pessoa. Em 1996, quando ocorreu um dos casos ufológicos de maior teor que nós conhecemos aqui no Brasil, do tal ET de Varginha, as garotas que teriam avistado a tal criatura lá naquele local chamado Jardim Andere e compareceram em seguida em várias mídias televisivas, contando exatamente, inclusive, quais eram as características do ser, 2 dias depois foram visitadas exatamente por 2 homens, adivinha, vestindo o quê? Ternos pretos, óculos escuros e chapéus do mesmo estilo que nós estamos vendo em nosso vídeo mistério de hoje. Quando nós vemos o relato não só das garotas, como da mãe delas, elas nos relatam que os 2 homens não pareciam nada serem brasileiros, apesar de não citarem exatamente como era o seu sotaque, e que ao entrar em suas casas, exatamente como fizeram com Albert Benger, aquele mesmo que nós vimos lá no início da nossa história,
os caras entraram do melhor estilo, exatamente como o Banger falou, sem serem convidados, chegaram simplesmente abrindo o portão, entrando na sala da casa das meninas e logo de cara já ofereceram uma fortuna em dinheiro e outros benefícios mais para que as garotas fossem até a mídia e dissessem que tudo aquilo era exatamente uma grande brincadeira, uma grande anedota, que estavam fazendo aquilo apenas para tirar um sarro com a cara do telespectador. Já a mãe das meninas, por prezar muito pela educação religiosa que havia cedido para suas filhas, imediatamente recusou a oferta dos tais homens de preto, dizendo que não iria forçar as meninas a fazer tal coisa. Imediatamente, os dois que encontravam-se na sala levantaram muito asperosamente e se retiraram dali para nunca mais voltarem. E o que teria exatamente um cidadão americano, dono de uma revista em plenos anos 50, a ver com simples garotas do interior de Minas Gerais em conseguirem coligar o mesmo tipo de depoimento, coincidindo inclusive com as características dos tais homens de preto. Porém, a partir de agora nós entramos na parte de especulações do vídeo mistério. Muitas pessoas opinam que esses tais homens não são seres humanos exatamente. Muitas pessoas, inclusive, batem o pé afirmando com muita exatidão que os tais homens de preto seriam híbridos, ou seja, seres criados biologicamente em laboratórios em um cruzamento entre alguma raça extraterrestre e a própria raça dos seres humanos, feitos para a única omissão de correrem atrás, analisarem alguns fenômenos e principalmente silenciar as principais testemunhas que chegam muito próximo a esclarecer muitos e muitos casos vindos de outro planeta. Já a teoria mais plausível é que seriam agentes vindos da própria Área 51, lá dos Estados Unidos, incumbidos de esconderem e acobertarem segredos militares. E por outro lado também existem aqueles que afirmam que eles seriam os próprios extraterrestres infiltrados entre nós seres humanos, querendo simplesmente correr atrás do paradeiro de naves que caem por aqui, ou até mesmo tentando resgatar supostos alienígenas capturados por alguns governos, principalmente, sobretudo, quando se fala no nome de Estados Unidos da América. Porém, particularmente, o que me deixa mais intrigado são aqueles testemunhos das pessoas que os viram tomando chuva e chegarem um pouco mais próximos e perceberem que não existia sequer um pingo d'água ou nos sapatos ou no próprio terno. Unindo isso àquela teoria também de que eles possuem um dialeto como se fosse programado, tá, exatamente, com os tais roteiros de Hollywood dos anos 60, seguindo ainda por aquelas outras pessoas que perceberam um certo delay ao eles conversarem e pouco movimento da boca, eu arrisco aqui dizer, por que não talvez também esses tais homens de preto não seriam projeções holográficas colocadas ali pelo governo ou então até mesmo pelos supostos alienígenas, que com certeza, se existirem, possuem uma tecnologia muito, mas muito mais avançada do que a nossa. Quem seriam e quais seriam os tais propósitos destes tais homens de preto? Deixem aqui nos comentários. Também não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal e também assistir aos próximos vídeos. E a propósito, também não esqueçam de deixar o seu joinha, ok? Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui. Mas nas próximas semanas nós teremos muito mais vídeo mistério.